Sabe aquela história que a gente aprende na escola, que geralmente começa com as caravelas chegando aqui na América? Bom, e se essa não for a história completa? Hoje a gente vai mergulhar no outro lado da moeda, a incrível e poderosa história de resistência dos povos que já chamavam este continente de lá muito, mas muito antes dos europeus sonharem em chegar aqui. Para começar, vamos direto ao ponto e quebrar uma ideia que, olha, muita gente já ouviu por aí. A de que a chegada dos europeus foi um evento quase pacífico. Essa visão, como a gente vai ver, esconde uma parte fundamental e super importante da nossa história. Então, fica a pergunta no ar, né? Será que os povos originários simplesmente olharam e aceitaram a dominação? A resposta mais curta e direta é não. Mas a resposta completa? Essa revela uma história de coragem, de luta e de uma criatividade que a gente precisa conhecer. Essa ideia toda errada tem até nome: é o mito do bom selvagem. É uma ideia que pinta um quadro dos povos nativos como se eles fossem impuros, ingênuos e que não teriam nem como lutar. Claro, essa narrativa caiu como uma luva para os interesses dos colonizadores, mas ela está bem longe de ser a verdade. A verdade é que a história da colonização é também, e principalmente, uma história de luta. Uma luta constante, que aconteceu de muitas formas diferentes, pela terra, pela cultura e, no fim das contas, pela própria sobrevivência. Tá, então, para a gente entender a dimensão dessa luta toda, primeiro a gente precisa definir contra o que eles estavam lutando. Afinal de contas, o que significa colonialismo? Colonialismo é muito mais do que só exércitos chegando num lugar. É um sistema completo que controla tudo: a economia, a política e até a cultura, tentando dizer o que é certo e o que é errado. É uma dominação total. E qual era a justificativa para tudo isso? Uma ideia chamada eurocentrismo. Pensa num jogo em que as regras são todas baseadas no jeito de um único jogador, e qualquer um que jogue de um jeito diferente está errado. Era basicamente isso. A Europa se via como o centro do mundo e a cultura europeia como a única que realmente valia. Agora, vamos dar um zoom nos dois grandes protagonistas europeus aqui na América do Sul: Portugal e Espanha. Eles dominaram o mesmo continente, mas olha, com estratégias bem diferentes uma da outra. Vamos começar por Portugal. Uma das primeiras grandes ideias deles por aqui foi o sistema de capitanias hereditárias. Imagina só, a coroa portuguesa basicamente pegou um mapa do Brasil, dividiu em umas faixas de terra gigantes e entregou para nobres. Era como se estivessem fatiando um bolo para que eles administrassem e explorassem. E aqui a gente vê as diferenças lado a lado, e elas são cruciais. Enquanto Portugal focou mais na exploração agrícola, tipo o pau-brasil e a cana-de-açúcar, a Espanha chegou com uma sede imediata por metais: ouro, prata. Isso mudou completamente o jogo. Ao procurar esses metais, os espanhóis deram de cara com impérios gigantescos, como os astecas e os incas, o que levou a conflitos de uma escala enorme logo de cara. E é exatamente aqui que a nossa história ganha ainda mais força. Diante de tudo isso que estava acontecendo, como é que foi essa resistência na prática? Para a gente ter uma noção do porquê a resistência era tão vital, a gente precisa olhar para a brutalidade da conquista. E quem melhor para descrever isso do que um europeu daquela época? O padre espanhol Bartolomeu de Las Casas não economizou palavras para denunciar a violência que ele mesmo viu. Ele deixou bem claro que não teve nada de pacífico nesse processo. E essa resistência não foi de um jeito só não, ela se dividiu em duas grandes frentes. Teve a luta armada, com batalhas e confrontos diretos, e teve outra, talvez ainda mais poderosa e silenciosa: a resistência cultural, aquela travada no dia a dia. E exemplos de luta armada, olha, pipocaram pelo continente inteiro. Aqui no Brasil, a gente teve alianças enormes como a Confederação dos Tamoios, que uniu diferentes povos contra os portugueses. Lá no México, a resistência feroz dos astecas contra o conquistador Hernán Cortés marcou a história. E no Chile, o povo mapuche lutou com uma bravura tão grande que a sua luta ecoa até os dias de hoje. Agora, a resistência cultural. Uma das suas ferramentas mais espertas e poderosas foi o sincretismo. Basicamente, era uma forma muito inteligente de disfarçar as próprias crenças usando símbolos do colonizador. Assim, eles garantiam que suas tradições sobrevivessem, muitas vezes em segredo. E a criatividade dessa resistência é impressionante. Divindades nativas eram associadas a santos católicos só para que os cultos pudessem continuar. Danças que eram sagradas viraram festas folclóricas.
E, talvez o mais importante de tudo, enquanto a escrita era controlada, a tradição oral, o passar de pai para filho, manteve vivas as histórias, os conhecimentos e a identidade de cada povo. E podem pensar que isso tudo ficou lá atrás, no passado, mas não ficou não. A colonização e a resistência moldaram o que a gente é hoje, e os legados disso tudo são visíveis por toda parte. Uma herança bem direta daquele sistema de capitanias hereditárias é a estrutura de terras que a gente vê no Brasil. O latifúndio, ou seja, a concentração de muita terra nas mãos de poucas pessoas, é um problema que nasceu lá na colônia e que continua até hoje. O legado dessa época é cheio de contradições, sabe? As ruínas das missões jesuíticas, como essas de São Miguel das Missões, são um exemplo perfeito. Ao mesmo tempo que eram lugares de imposição de uma religião, também foram espaços de muitas trocas culturais e, em alguns casos, até de proteção contra a escravidão. Isso só mostra que a história raramente é preto no branco. E os símbolos da resistência continuam mais vivos do que nunca. A bandeira do povo Mapuche, aqueles guerreiros lá do Chile, hoje é levantada em protestos por toda a América Latina. Ela acabou se tornando um símbolo universal da luta e da resiliência dos povos originários. No final dessa jornada, a gente vê que a história de resistência deixa uma pergunta que ecoa até hoje. Diante de um legado de tanta luta pela sobrevivência cultural, o que é que a gente, hoje, ainda precisa preservar e valorizar? Fica aí a reflexão.